a lei do pecado e da morte. Essa foi a primeira lei que se originou. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Deus havia dado ordem para o homem, lá em Gênesis 2, 16, 17, havia dado uma ordem: você pode comer de todos os frutos que tem no jardim, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. A lei do pecado e da morte. A lei do pecado veio no momento que Eva não deu ouvido à palavra de Deus e passou a dar ouvido a Satanás. Satanás estava dentro ali daquela serpente e falou para Eva: é certo que não morrereis. Se você comer desse fruto, você não vai morrer. E Eva acreditou na mentira. Muitas pessoas têm acreditado hoje na mentira. Irmãos, o diabo ele continua mentindo. E ele vai continuar mentindo, porque ele não se firmou na verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que ele é o pai da mentira. E uma grande mentira que o diabo ele tem colocado na mente do ser humano é que a ciência vai conseguir trazer para o homem a imortalidade. É a grande mentira. Ciência não liberta do pecado. Ciência não dá a vida eterna. Ciência não transforma o homem. A ciência é limitada. E essa é uma das grandes mentiras de Satanás. E muitas pessoas acreditam, muitas pessoas morreram acreditando que um dia iria ressuscitar por meio da ciência. Lá nos Estados Unidos, tem as câmaras criogênicas de pessoas riquíssimas que morreram e a família paga milhares de dólares por ano para manter esses corpos congelados, porque eles pensavam dessa forma: quando a ciência descobrir a imortalidade, eu vou ressuscitar. Ledo engano. A ciência nunca vai ter poder para ressuscitar alguém. Porque a lei que opera na humanidade é a lei do pecado e da morte. E a palavra de Deus diz em Romanos 6,23, a parte A, ela diz assim: o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Todos morrem por causa dessa lei. Essa lei ela opera em toda a humanidade e nenhum ser humano, nenhuma ciência tem poder, tem autoridade para parar a morte. Porque é uma lei, e quem determinou essa lei foi Deus, o autor da vida, o Criador de todas as coisas. Porque Ele falou para Adão e para Eva: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E quando eles comeram do fruto, Deus ele olhou para Adão e disse: Adão, tu comeu do fruto que eu disse para você não comer. Como tu não deste ouvido à minha palavra, foi dar ouvido à tua esposa, que a tua esposa deu ouvido ao diabo. Então, do solo teu rosto vai trabalhar até que tu volte ao pó. Tu vai morrer. Tu és pó e em pó se tocará. A lei foi estabelecida por aquele que tem todo o poder, Deus. A lei da morte veio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A segunda lei que foi estabelecida por Deus foi a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que desde Adão até muito tempo o homem morre, a mulher morre, porque a lei do pecado operava, a lei da morte operava, ainda opera na vida das pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus ele estabeleceu uma nova lei, contrária à lei do pecado e da morte. E quando o
acontece uma coisa: a lei primeira que foi estabelecida, ela é revogada e ela perde força, porque a força maior vem da lei, da segunda lei que foi estabelecida pelo governo. E a palavra de Deus diz que essa lei do pecado e da morte, ela foi revogada, ela perdeu força no momento que o Senhor Jesus Cristo estava morrendo naquela cruz do Calvário. No momento que o Senhor Jesus estava ali vertendo o seu sangue, porque a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz aqui em Romanos que Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele condenou o pecado na carne. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui, Romanos 8, versículo 3, a parte C do versículo: porque o Senhor condenou o pecado na carne, ou seja, o pecado, que era a lei do pecado, foi condenado na carne do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E a palavra de Deus diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o Senhor, Ele condenou o pecado na carne quando Ele morreu na cruz, mas quando Ele ressuscitou, Ele estava dizendo: a lei da morte acabou, porque Jesus ressuscitou. A lei da morte acabou. A lei da morte não tem mais força, porque Jesus ressuscitou. Ele veio ao mundo como homem, Ele morreu, no terceiro dia Ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz aqui que quando Ele ressuscitou, Ele estava estabelecendo a lei do Espírito de vida. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou por meio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o mesmo Espírito que todos aqueles que creem no Senhor Jesus recebem. E diz a palavra de Deus, meus irmãos e amigos, que essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela está dentro dos que creem no Senhor, está dentro de nós, amém? Olha, você que crê no Senhor Jesus, você que está seguindo o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, Romanos 8:1: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem recebeu Jesus como Salvador, está seguindo o Senhor Jesus, não anda mais segundo a carne. Sabe por quê? Porque quando você recebeu Jesus como Salvador, de coração, aí o Espírito Santo veio morar dentro de você, e a lei que operava em você, que era a lei do pecado, quem comete pecado é escravo do pecado, porque está dominado pela lei do pecado. Mas a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque quando você recebe Jesus como Salvador, a lei do pecado não tem mais força na sua vida, porque a palavra de Deus diz que onde abundar o pecado, supera a graça de Deus. Essa lei, ela é muito maior do que a lei do pecado. O Espírito de Jesus está dentro de você, operando essa lei de vida, essa lei que vai trazer para você a vida eterna. Aleluia. Porque o Senhor Jesus ressuscitou, e aqueles que creem no Senhor Jesus, quando Ele voltar, também vai ressuscitar, porque nele está a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Nós temos que entender que a lei da morte, a lei do pecado, não opera mais na vida daqueles que têm Jesus como Salvador, porque foi revogada. Deus revogou essa lei do pecado e da morte por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa lei, ele diz assim, olha, aqui em Romanos: porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Me libertou.
essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus não vive em pecado. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Mas a Bíblia está dizendo: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. O pecado não terá domínio sobre vós, porque em vós habita o Espírito Santo de Deus, e em vós está a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia. Um dia, meus queridos irmãos e ouvintes, nós teremos a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O Espírito de vida. Quem é o Espírito Santo de Deus? No dia do arrebatamento da igreja, você sabia que os que morreram em Cristo, eles morreram com o Espírito Santo. O Espírito Santo não os abandonou quando eles morreram. Eles morreram com o Espírito Santo. E no dia do arrebatamento, quando o Senhor Jesus chamar os mortos, o Espírito de vida vai entrar na sepultura dos salvos e vai levantá-los. Porque o Espírito de vida nos livra da morte. Não somente da morte física, meu querido amigo, irmão, mas da morte eterna. Deus, Ele te dá a oportunidade hoje para que você tenha essa lei na sua vida. A lei que vai te libertar desse pecado. A lei que vai te libertar da morte eterna. Você pode morrer fisicamente, mas quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Ele vai ressuscitar para te levar para o céu. Ele vai te dar um corpo imortal, um corpo perfeito. Porque a morte, ela vai ser o último inimigo que vai ser derrotado por Cristo. Porque todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo disse: o último inimigo que ele vai derrotar é a morte. Aleluia. Então entrega a tua vida para Jesus. Ele é a solução para a tua vida. Não existe outra solução. É Ele, o Senhor Jesus. Solução para o pecado, solução para a morte. Só o Senhor Jesus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus.